Senhoras e senhores e todos aqueles que acompanham o nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 12ª reunião ordinária de 2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Édio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Vereador Rafael Tadeu Martins. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Presente. Só ratificando. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Estando presente todos os senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Valdeci da América para que faça a leitura da Bíblia Sagrada e todos se possam em pé. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Amém. Vamos passar à fase do expediente. Coloco em votação a ata da 10ª reunião ordinária de 2014. A votação é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada por unanimidade a ata da 10ª reunião ordinária de 2014. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa da matéria do Poder Executivo. Projeto de lei número 215 de 2014, Prefeitura Municipal de Mariporã, acresce os parágrafos 1º e 2º ao artigo 118 da Lei número 484, de 31 de dezembro de 1971, do Código de Obras Municipal. Matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei número 205 de 2014. Écio Minozzi Júnior dispõe sobre a fixação de aviso sobre o direito do idoso nas unidades de saúde do município de Mariporã e da outras providências. Projeto de lei número 206 de 2014. Écio Minozzi Júnior dispõe sobre o horário de funcionamento das creches municipais de Mariporã e da outras providências. Projeto de lei número 207 de 2014. Écio Minozzi Júnior dispõe sobre a criação do programa Educação para o Trânsito na Escola, no âmbito da rede municipal escolar de Mariporã e da outras providências. Projeto de lei número 208 de 2014. Écio Minozzi Júnior dispõe sobre a criação do programa Saúde Bucal na Escola, no âmbito da rede municipal escolar de Mariporã e da outras providências. Projeto de lei número 210 de 2014. Écio Minozzi Júnior dispõe sobre a criação do programa Boa Visão na Escola, no âmbito da rede municipal escolar de Mariporã e da outras providências. Projeto de lei número 211 de 2014. Écio Minozzi Júnior dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação compulsória à autoridade policial,
nos casos de violência contra a criança e adolescente, quando atendidos pelos servidores de saúde públicos e privados no município de Mariporã e da outras providências. Projeto de Lei número 212 de 2014, Écio Minozzi Júnior, dispõe sobre a atividade desenvolvida pelos vigilantes noturnos e diurnos autônomos no âmbito do município de Mariporã e da outras providências. Projeto de Lei número 213 de 2014, Écio Minozzi Júnior, dispõe sobre a criação do projeto Lazer e Esporte para as Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, no município de Mariporã e da outras providências. Projeto de Lei número 214 de 2014, Écio Minozzi Júnior, dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção de mensagem educativa, prevenção ao consumo de álcool e drogas em material escolar no município de Mariporã e da outras providências. Passaremos para o expediente recebidos diversos. Solicito ao segundo secretário que informe se existe relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o programa Pagamento de Saúde Bucal no valor de R$ 4.460. Câmara Municipal de Mariporã, 22 de abril de 2014. Luiz Carlos Pilha Galrão, chefe de divisão e secretaria. Está ali. Obrigado, vereador. Vamos passar os requerimentos. Convido o vereador Aladim que faça a leitura dos seus dois requerimentos, o número 21 e 22, de sua autoria. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Até uma vizinha minha aqui. Requerimento número 14 de 2014. Senhor presidente, requeiro a douta mesa na forma regimental, depois de ouvir o colendo plenário, que seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que, juntamente com a Secretaria da Fazenda, informe o número exato de residências cadastradas no IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e o número estimado de residências não cadastradas. Justificativa. Essa informação é necessária, pois o município possui problemas com saneamento básico, abastecimento de água e energia elétrica em vários locais, e os munícipes que não estão cadastrados no IPTU não devem usufruir desses benefícios, visto que, por lei, não são contribuintes. Plenário, 27 de março, 22 de abril de 2014, Walid Ali Hamid. Está lido, senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento 21 de 2014. Algum vereador para discutir? Por questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador, faço uso da palavra. Senhor presidente, na verdade aqui é aquele velho e grande problema nosso, que a gente tem aqui, a dificuldade das pessoas com água, com todo esse crescimento desordenado da cidade, todo esse problema, a gente está enfrentando um grande problema, né? A escala, como o senhor bom matemático sabe, sim, o senhor é professor, não adianta fugir, sabe que um balancete ele precisa estar adequado. Uma contabilidade, para ser boa, no mínimo ela tem que estar empatada, no mínimo. Mas a prefeitura ela está sempre no vermelho, senhor presidente. Isso é um problema e cabe a nós fiscalizar essa questão do orçamento. Então, o que acontece hoje, para quem nos assiste? Nós temos aqui uma proporção de mais da metade, creio eu, hoje, por isso que eu estou pedindo esses dados formais, esse requerimento, para saber o número de casas que são lançadas IPTU e um número estimado, porque não sei se tem um estudo já disso, senhor presidente, de quantas residências não tem IPTU. Então, é lógico, isso é uma briga muito grande, mas que tem que ser alinhado isso, senhor presidente, por quê? O ônibus escolar custa, a merenda escolar custa, tudo que a gente vê na prefeitura, o patrulhamento, as máquinas, os funcionários, tudo isso custa, senhor presidente. E ninguém abre uma empresa, por mais fútil que seja o negócio, para não lucrar. Não é verdade? E a prefeitura ela tem que parar de ser vista como uma entidade somente social. Ela tem que ser, tem esse problema no Brasil que ela é vista dessa maneira. É um local de apoio que as pessoas vão para
buscar alguma coisa, algum benefício. Porque isso virou uma prática, infelizmente, dos grandes políticos, diga-se de passagem, porque estão em cargos maiores, né? Para alienar votos. Isso é muito difícil, presidente. Essa política que deixa cada vez as pessoas mais sem condições para você gerar facilidades. Isso estou falando de nível nacional. Isso não estou falando municipal. E o municipal é o que sofre. Porque aqui vem a contrapartida, o retorno dos impostos, com menor proporção, a proporção de 15%. Isso é muito ruim. Nós temos mais da metade, tenho certeza, senhor presidente, mais da metade das residências aqui não possuem IPTU. E lógico, a gente entende hoje que essas residências que pagam IPTU hoje têm que pagar pelos que não pagam. Então a gente entende por que tem aumentado, por que isso, por que aquilo. E hoje tem um projeto 215 que eu vou falar no uso da palavra, que vem de encontro isso, vem ajudar. Então o que eu quero saber hoje, a proporcionalidade disso, para a gente fazer um estudo posteriormente, junto também com o plano diretor, Secretaria de Obras, pessoal da Fazenda, o próprio governo, o secretário Marcelo, que é muito útil nessa questão, uma estimativa disso. Por que não elevar algumas residências? Por que não cadastrar, senhor presidente? Cadastrar, porque quem cadastrou até 2005, 2007, o IPTU cadastrou. Quem não cadastrou, não cadastra mais. O que acontece, senhor presidente? Qual que é o grande porém? A gente não está aqui para fazer de conta, estamos para fazer conta. A questão toda é que cada vez mais está sendo dificultado a melhoria nos acessos em todos os serviços dados pela prefeitura, porque o dinheiro está acabando, senhor presidente. E as pessoas estão se aumentando. E as casas também estão se aumentando, as pessoas estão se multiplicando. E não existe mágica para isso. Temos que fazer conta. Então, essas pessoas, simplesmente porque não pagam impostos, têm o seu direito de ir à escola, merenda e tal, excluído? De maneira nenhuma. E, por sinal muito positivo, elas querem serem contribuintes. Se vai dar ou não regularização, outros 500. Mas que a prefeitura cobra o imposto territorial e predial urbano para que tenha esses benefícios de educação, saúde, saneamento, essa assistência social e todos os benefícios que dá, é através de IPTU, não temos outra fonte de renda. Então é por isso que eu estou criando essa motivação, senhor presidente, para a cidade toda, e principalmente o governo, estudar esse caso. O número é muito elevado, para não se considerar esse número de residências e não se lançar imposto, senhor presidente. O porquê não? Será que, muitas vezes, a pessoa vai num posto de saúde, a pessoa procura algum serviço público, e ela fica com vergonha, constrangida, porque ela buscou fazer a plantinha na casa dela, ela buscou regularizar, buscou ter água, buscou ter qualquer tipo de serviço, mas ela não pode porque ela está numa área, diga-se de passagem irregular, não estou falando clandestina, e ela não pode ser lançada imposto. Mas o direito está sendo servido. Será que é muito caro para a gente ter um serviço decente de saúde, um serviço decente de educação, um serviço decente em todas as áreas pedagógicas que a prefeitura trabalha com as nossas crianças e as áreas profissionais que é dado aí pelas entidades que a prefeitura promove, com um imposto por residência que mora 4 pessoas, que seja R$500, que sejam R$1.000, que é um valor médio anual, dividido por 10 vezes. Será que é muito caro, senhor presidente? 10 vezes vamos chutar alto, R$1.000 uma residência, para você ter uma saúde melhor, para você ter uma educação melhor, para você ter qualquer coisa melhor. É disso que a gente está falando. E não tem passe de mágica. Nós vemos as cidades ao lado aqui, Franca e Morato, terem um crescimento descontrolado, alvoroçado, desordenado mesmo, porque não fez isso. E o pior é que tem coisas que não dá para consertar. Nós estamos alertando porque ainda dá para consertar. Isso não é um problema de governos agora, nem anterior. Isso é um problema que a cidade carrega por toda a sua história. Então, é isso que eu tenho que alertar, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o requerimento 21? Não havendo, coloco em votação que é simbólico. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento 21/2014, de autoria do vereador Aladim. Coloco agora, solicito ao vereador Aladim que faça a leitura do requerimento número 22 de 2014, de sua autoria.
Requerimento número... Perdão, senhor presidente, só aqui, porque eu acho que eu estou vendo uma confusão. 22, mas ele está aqui como 14. Falha nostra. Senhor presidente, é o 22, aqui está 14, vai estar 22. Senhor presidente, requeiro adotar a mesma forma regimental, depois de ouvir o calendário plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, a fim de que, juntamente com a Secretaria de Fazenda, informe qual é a arrecadação com expedição de alvarás, pagamento de taxa de licença, IPTU, refis, do quadrimestre até a presente data, discriminando-as. Justificativa. Uma das funções do vereador é fiscalizar, motivo pelo qual pretende este vereador obter as informações. Plenário, 27 de março, 22 de abril de 2014. Walid Jari Hamid. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o requerimento 22. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação que é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento 22/2014, de autoria do vereador Aladim. Senhor presidente, Pois não? gostaria de pedir, no momento oportuno, 1 minuto de silêncio pelo senhor José Pereira da Silva. No momento oportuno faremos, vereador. Vamos passar às indicações. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ordem numérica das indicações dos senhores vereadores e vereadora. Relação de indicações. Vereadora Valdeci Moreno Souza Lopes, de 336 a 338. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos, 339 e 340. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas, de 341 a 343. Vereador Ed de Oliveira Souza, de 344 a 346. Vereador Rafael Tadeu Martins, de 347 a 349. Vereador Marcos Pinto Barbosa, de 350 e 351. Vereador Ricardo Vieira da Silva, 352 e 353. Vereador Valdeci Fernandes, de 354 a 356. Vereador Walid Ali Hamid, de 357 a 359. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, de 360 e 361. Vereador Alexandre dos Santos, de 362 a 364. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, 365 e 366. E vereador Écio Minosi Júnior, 367. Está lido, senhor presidente. O vereador solicita ao vereador Marco Antônio que assuma os trabalhos. Qual é a moção S? A moção S. Tá. Moção 8. Solicito ao presidente da Câmara, senhor Amigo, que faça leitura da sua moção 8 de 2014. Boa noite a todos. Moção reivindicando providências número 8 de 2014. Nobres pares, considerando que as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida vêm encontrando muitas dificuldades para acessar espaços públicos de uso comum em nosso município, considerando que a garantia de acesso e da utilização de bens e serviços a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida está normatizada pela Lei Municipal 2080 de 2001, considerando que é obrigação do Poder Executivo fiscalizar o cumprimento das disposições contidas nessa lei, apresento a dota mesa na forma regimental, depois de ouvido o colégio plenário, apresente moção reivindicando providências ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Mariporã, para que adote as devidas e necessárias medidas no sentido de se fazer cumprir a referida lei. Plenário, 27 de março, 22 de abril de 2014, Écio Minosi Júnior, vereador. Está lido, senhor presidente. Algum vereador para discutir a moção 8 de 2014? Peço a palavra, senhor presidente. Olá, vereador e presidente da Casa, Écio Minosi Júnior. Ocorre o seguinte, é uma questão que está muito evidente no nosso município e nós fomos procurados por algumas pessoas que têm necessidades especiais reclamando das dificuldades de locomoção, não só
nas calçadas, que nós temos algumas dificuldades, até pelo próprio relevo, mas algumas é porque as calçadas não estão adequadas, para que elas também utilizem espaços públicos. Um comércio que as pessoas lá frequentam é um espaço público. E há alguns lugares que ainda temos dificuldade nesse sentido. Então, em 2001, o vereador Augusto Forte, como é que é? Carlos Augusto Forte, eu falo pelo nome de guerra dele, um nome popular. Ele elaborou e aprovou nessa Casa de Leis uma lei fundamentada no Estatuto das pessoas. Na época nós tratávamos pessoas com deficiência física, hoje nós tratamos com necessidades especiais. Mas naquela época ele conseguiu formatar uma lei e foi aprovada por unanimidade. Vossa Excelência, vereador Dr. Oswaldo, era membro dessa Casa de Leis em 2001. Deve se lembrar dessa lei. Muito bem formatada. Só que boa parte ainda da cidade ainda não conseguiu. Porque não faz parte nem do Código de Obras, que está tão obsoleto, que tem a obrigatoriedade de criar essa possibilidade de acessibilidade às pessoas com determinadas dificuldades. Então é nesse sentido que a gente está pedindo para que o Executivo, através dessa moção, o Executivo tome algumas providências nas situações onde são mais críticas. Tenho a impressão que tem alguns espaços públicos, né, de uso comum, que também isso acontece. Então, era bom que tomasse algumas providências para facilitar a vida dessas pessoas. Aí já chegam as dificuldades inerentes a um peso que eles carregam. Então, eu pediria o apoio de todos os senhores vereadores, e se alguém quiser estar apoiando essa moção, está aberto para que se façam as assinaturas, por favor. Obrigado. Gostaria de pois não, vereador, compartilhar com Vossa pois Excelência. não, fique à vontade. Obrigado. Algum vereador para discutir a moção 8 de 2014? Não havendo vereador, vou colocar em votação. A votação é simbólica. Os vereadores, por favorável, permanecem sentados, aos contrários se levantam. Está aprovado com voto favorável de todo o senhor vereador, moção do vereador e presidente dessa casa, Écio Minócio Júnior. E convido o presidente dessa casa, Écio Minócio Júnior, que retome a direção dos trabalhos. Obrigado, vereador. Dando continuidade às moções, convido o vereador professor Édio de Oliveira Souza que faça a leitura da moção de congratulações número 3 de sua autoria. Boa noite a todos. Moção de congratulações número 3 de 2014. Senhor presidente, considerando a participação da Secretaria de Relações Institucionais de Mariporã na comissão organizadora da primeira Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil da região de Guarulhos, considerando a participação ativa da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil na primeira Conferência Intermunicipal e na Conferência Estadual, considerando ainda o trabalho desenvolvido pelos 7 representantes de Mariporã na Conferência Estadual, considerando, por fim, que a estratégia do secretário adjunto de Relações Institucionais para que a cidade tivesse direito a 3 vagas para a segunda Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, onde foram eleitos os senhores Rogério Felipe, José Eduardo Vitorino e Ricardo Eduardo da Silva, para representar o município de Mariporã na referida Conferência Nacional, que acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de novembro de 2014, apresenta outra mesa na forma regimental, depois de ouvido o colém do plenário, a presente moção de congratulações ao secretário adjunto de Relações Institucionais, Clércio Pereira do Vale, ao coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, José Eduardo Vitorino, bem como que a presente moção seja estendida e enviada ao coordenador estadual e secretário da Casa Militar, Coronel Marco Aurélio Alves Pinto, e aos delegados eleitos, Rogério Felipe e Ricardo Eduardo da Silva, pelos trabalhos desenvolvidos por todos na organização e na articulação para aprovação das propostas nas conferências. Plenário, 27 de março,
22 de abril de 2014. Ed de Oliveira Souza, vereador. Está lido, senhor presidente. Pois não, vereador, obrigado. Vamos passar para a discussão da moção. Um vereador para discutir. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, esta moção é uma forma deste vereador valorizar o trabalho daqueles que representam a sociedade civil em eventos que acontecem semanalmente, e que sabemos que por conta das ocupações que todos nós estamos envolvidos no dia a dia, são essas pessoas, né, que nos representam em audiências públicas, em conferências, em reuniões de conselhos municipais de saúde, educação. E nós aqui temos pessoas compromissadas que estão sempre, quando participamos das audiências públicas, vemos que são sempre as mesmas pessoas. Somos aqui um município com quase 90 mil habitantes e nós contamos nos dedos as pessoas que realmente representam a sociedade civil. Está ali meu amigo Enésio, do CONSEG, que faz um excelente trabalho aqui também, de forma voluntária. E aqui nós sabemos que o papel deles é muito importante, principalmente os conselhos municipais aí, porque eles, além de estar fiscalizando, estão sempre cobrando bom desempenho da administração pública. E aqui vale, em especial, o Rogério Felipe, que representa o nosso distrito Terra Preta. Nós sabemos das precariedades que ali convivemos e os moradores de Terra Preta também precisam ser lembrados nesses eventos. E aqui eu peço a todos que votem favorável a essa moção. Senhor presidente, obrigado. Vereador, mais algum vereador para discutir a moção? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação que é simbólico. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantam. Está aprovada a moção de congratulações número 3 de 2014 por unanimidade. Passaremos agora para o uso da palavra no expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os senhores vereadores pela ordem de inscrição. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, a vereadora Tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Meu primeiro ofício, senhor presidente, para o senhor prefeito municipal, no sentido de contratar o departamento competente a fim de colocar médico na especialidade de ortopedia para a Policlínica de Terra Preta. Meu segundo ofício, senhor prefeito municipal, no sentido de contratar o departamento competente a fim de trocar lombada na Avenida Pietro Petro, próximo ao número 601, no bairro de Terra Preta. Meu terceiro ofício é no senhor prefeito municipal, no sentido de contratar o departamento competente para fechar e limpar o terreno na Avenida Pietro Petro, ao lado do número 620, próximo Torra Tudo, no bairro de Terra Preta. Está ali, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito. Vereador Ed de Oliveira Souza. O professor Ed. Nosso professor de História vai falar sobre o IPG e a morte. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, a todos presentes e aqueles que acompanham o nosso trabalho pela TV Câmara. Bom, senhor presidente, depois de uma semana aí, com um feriado prolongado, né, Rafael está lendo aí, gosta de citar aqui o calendário do mês, do ano, né, Rafael? Tivemos aí uma semana rica em dias do calendário. Tivemos a Sexta-feira Santa, dia 19, dia do Índio, né? Depois tivemos o Tiradentes ontem, né? O grande Marte da nossa Inconfidência Mineira, né? E esse vereador, como aqui, representante do Partido Republicano do Brasil, tem a figura do Tiradentes como ícone. Tiradentes, que é tão discutido na nossa história, aparece como herói em outros historiadores como
como vilão, mas é a figura, o herói nacional consagrado que desde a proclamação da República, todo dia 21 de abril, todo mundo quer que seja dia de semana, né, Rafael, para ter o feriado, né? Mas deve ser valorizado, porque um país onde nós temos poucos mitos, né? Tiradentes é, sem dúvida, esse grande nome. E hoje também é um dia histórico, né? É o dia que começa a história do Brasil, eu diria. Os portugueses aqui chegaram, está ali o meu amigo Fernando, que é português, chegaram aqui nesse país no dia 22 de abril de 1500, né? E juntamente com os índios, com os africanos, do qual esse vereador é descendente, né? Afrodescendente, construiu a história desse país, né? A história em que eu me orgulho da língua portuguesa que eu falo e que eu consigo aqui transmitir aos senhores os nossos pedidos, nossos debates, essa língua que eu tanto gosto de falar, essa herança portuguesa. E sabemos também dos lados ruins que os portugueses trouxeram à nossa história, como a escravidão, a própria história do Tiradentes, né, que foi enforcado a mando de uma rainha de Portugal. Então, é um dia histórico que não é feriado, né, Rafael? Poderia já emendar, né? Mas é um dia para ser lembrado na nossa memória, como o início dessa colonização que se deu em nosso país. Bom, senhor presidente, vou aqui fazer meus ofícios verbais e requerer que seja oficiado do senhor prefeito para que, através da Secretaria de Captação de Recursos, em parceria público-privado, consigam recursos para a melhoria do Centro Esportivo Zé Ivan, o campo de Terra Preta, pois não há condições de realização de jogos naquele campo, que atualmente está sendo disputado um campeonato. Além do campo não ter gramas, não ter alambrados, coloca em risco a segurança dos jogadores, a arbitragem e torcedores que se aglomeram em volta do campo. Então, fica aí esse ofício para que a gente possa melhorar o campo Terra Preta. Segundo ofício verbal, senhor presidente, eu requero que seja oficiado o senhor prefeito para que, através do setor responsável, fiscalize o pátio de veículos em Terra Preta, pois o ano passado o mesmo sofreu um incêndio e, como o pátio não possui cobertura, muitos desses veículos transformaram-se em depósito de água parada, podendo servir de criador para o mosquito da dengue. A preocupação é que esse pátio está próximo do Jardim São Francisco II e do Jardim dos Jacarandás. E nessas 2 últimas semanas, tivemos muitos casos de dengue registrados no bairro Jardim São Francisco II e no Jacarandá. Existe aqui, né, em nosso município uma lei municipal que obriga os donos de pátio a cobrirem os veículos. Então é só uma questão de cumprimento da lei, que a lei existe. Bem lembrado pelo doutor Oswaldo, é preciso realmente ater, né, porque nós já temos essa lei, é fazer o cumprimento. E no caso, lá em Terra Preta, nós sabemos da situação que está aquele pátio. Tem mais um ofício, senhor presidente. Gostaria que seja oficiado o senhor prefeito para que, juntamente com o departamento competente, promova a roçada e limpeza da estrada Dr. Alípio Leme, a estrada do Pico do Olho d'Água, pois a mesma encontra-se com matos adentrando a via, não possuindo mais acostamento, bem como existe a ocorrência de lixos em sua extensão. Estão lidos, senhor presidente. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Alexandre dos Santos. Com a palavra o vereador Boava.
Boa noite, senhor presidente, vereadores que acompanham a mesa diretiva, vereadores que acompanham o plenário, vereadora, a todos e a todas presentes. Boa noite. Aos que nos acompanham pela internet também, boa noite. Senhor presidente, eu quero iniciar aqui pelos ofícios verbais. Eu gostaria de reiterar um requerimento por mim proporcionado no dia 25 de fevereiro de 2014. É com relação aos critérios administrativos adotados e estabelecidos pela concessão da rodovia federal Fernão Dias, que atravessa nosso município, referente à contribuição municipal. Já fazem mais de 2 meses, senhor presidente, e não chegou a resposta ainda. Eu já vim nessa tribuna, acho que umas 2, 3 vezes, cobrar a pontualidade das respostas e... Bom, isso é... O artigo da lei orgânica que estabelece 15 dias de prazo para se responder ao requerimento ou solicitar a sua prorrogação por mais 15 dias. Obrigado, senhor presidente. O segundo ofício, eu até fiz a indicação via jornal, só que não deu para fazer todos, é pedir ao prefeito para que tome as providências com relação à reforma do postinho de saúde da Tapera Grande e do Marmelo, mais precisamente do Sabuó. Está deprimente lá, está feio mesmo. Agora, senhor presidente, eu gostaria de aqui mencionar um assunto que foi abordado pelo vereador Aladim, pelo vereador Dr. Oswaldo, que é com relação ao meio ambiente, na verdade, com relação aos parques estaduais, que estamos tendo uma dificuldade muito grande, né? O decreto de número 55.662, de 30 de março de 2010, que é o que veio a criar aqui o Parque do Itaberaba, que não faz parte da cidade de Mariporã. O Itaberaba, ele atinge o município de Arujá, Guarulhos, Nazaré Paulista e Santa Isabel, com 15.113 hectares. O que nos atingiu foi o Itapitinga, que atingiu alguns municípios de Atibaia, Bom Jesus de Perdões, Mariporã e Nazaré Paulista, com 10.191 hectares. Então, muito bem colocado pelo Dr. Oswaldo na sessão passada, que esse parque ele deu uma estreitada na vida de muitas pessoas, a dificuldade, porque eu vivo numa região que as pessoas vivem da extração da madeira, do eucalipto, muito bem colocado. E depois desse Parque Itapitinga, atingiu também as rolarias, que fecharam todas as rolarias lá. E até hoje, há pessoas na nossa região que não conseguiram buscar o equilíbrio financeiro para o seu autossustento até depois da criação desse parque. Até hoje nós vivemos essa situação. E várias outras. Eu tenho me deparado, outro dia eu estive na região lá do vereador Aladim, na Pedra Vermelha, e não só lá, na minha região também. O vereador estava abordando o assunto dos IPTUs cobrados pela prefeitura. Em situações eu concordo, eu acho que é o caminho mesmo, mas tem umas outras situações, vereador, que a prefeitura ela está se omitindo. O que eu gostaria de falar com isso? Pela criação do parque, tem situações que... situações não, na maioria das vezes, 99% da nossa região é irregular. E o Estado, ele enxerga a pessoa que tem a escritura para o ressarcimento. Só que, hoje, assentos lá que tem mais de 50, 60 anos, nem existe mais o proprietário, o dono da... Então, é muito antigo. Então, isso é um assunto bastante pertinente. Eu acho que a gente tem que se reunir mais. Eu, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, o Dr. Oswaldo, o Aladim, eu acho que o Nil também. E não só nós, eu acho que isso é um assunto pertinente que diz respeito a essa Casa de Leis, todos nós. E a gente encontra bastante resistência aí. Quando eu falo que a prefeitura se omite com relação à cobrança do IPTU,
Eu digo menos mal para aquela pessoa que conseguiu construir antes dessa criação do parque e que lá vive, que a prefeitura cobra o IPTU. Isso é menos mal. O duro é quando a pessoa tem o terreno, aí fica brincando de gato e rato com a polícia florestal. A polícia chega, a pessoa corre, a pessoa fica com medo e sendo legítima proprietária do imóvel. Aí a prefeitura continua confeccionando os carnês de IPTU. Se a pessoa não paga, o nome vai para a dívida ativa. E eu atendi semana passada e retrasada também 2 pessoas da região do vereador. As pessoas chegam a esta prefeitura, vereador, querendo doar o terreno para que se isente do IPTU e não consegue. Eles não têm como. Então, eu até gostaria de sentar e a gente discutir um pouco mais. Eu não sei se seria viável a prefeitura criar um departamento específico para atender esse tipo de situação, porque é um assunto pertinente e diz respeito a muitas pessoas, inclusive da minha região. Dá uma parte. Inclusive, vereador Lava, já tem um departamento desde o ano passado de habitação, né? Que a engenheira Juliana coordena ali, junto com a Amadeu, a Ana, o Odorico, para cuidar dessas situações, né? Mas foi, como o senhor disse, foi muito pertinente a gente tocar nesse assunto e retocar esse assunto tão grave que é para a nossa região aqui, né? E é lógico que todo esse conglomerado, que a gente fala de IPTU, dessas autorizações e essa questão do parque, está tudo dentro de um saco só, né? Toda essa farinha está tudo dentro de um saco só. É uma coisa ligada à outra. Então, a gente tem que se reunir o quanto antes para poder discutir esse assunto. Obrigado à parte. Obrigado. E não só isso, senhor presidente. Hoje, para a pessoa descobrir o traçado do parque, isso daí é pelo GPS, lá pelo traçado via satélite. Não é todo mundo, não é qualquer um que consegue o traçado. E no projeto também diz a linha de amortecimento, da flexibilidade, quando o projeto vai num traçado e se depara com um núcleo habitacional de grande impacto. Lá diz, senhor presidente, que ele tem uma flexibilidade para a esquerda ou para a direita, ou como vai ser feito. Que é o caso de muitas, porque tem assentos aí de 50, 70 anos e que eu não sei como que aguardar a PL 272, a gente sabe que vai ser um outro parto e tal. E vamos aguardar, né? Eu acredito que o caminho é nos reunirmos e debatermos um pouco mais. E a intenção e o pedido na verdade o apelo que seria interessante nós fazermos é aproximar o departamento que o vereador Aladim até disse que tem, aproximarmos da população, das pessoas mais simples que não sabem nem aonde vai buscar E isso prejudica e prejudica muito, muito. Aí a cidade não cresce, não arrecada e tem toda a razão do seu. É isso. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Próximo vereador inscrito. Vereador Rafael Tadeu Martins. Com a palavra o vereador Rafael Tadeu Martins. Saiu um locutor. O Boaba está com voz. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, vereadora, aqueles que nos assistem aqui. Uma boa noite ao público também que nos assiste pela internet. Senhor presidente, como eu não podia deixar passar, hoje, dia 22 de abril, é o dia do planeta Terra. Um dia para reconhecer a importância do planeta Terra e um dia para refletir naquilo que podemos fazer para ajudar a Terra. Hoje também se comemora, e aí, reforçando o professor Edio, o descobrimento do Brasil. Uma terra com tantas belezas naturais, um povo hospitaleiro, uma terra abençoada por Deus. Brasil, uma terra querida por todos nós brasileiros. E eu quero aproveitar, senhor presidente, para colocar meu primeiro ofício. Solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente asfalto concreto nos seguintes locais: Rua Socó, Paineiras, Mato Dentro, Rua Colômbia,
Jardim der Casa, Terra Preta, Rua Cláudio Manuel da Costa, Jardim Lúcia. No meu segundo ofício, solicito ao senhor prefeito que determine o departamento competente, capine e limpeza dos seguintes locais: Rua Aloysio Tancredo G. de Azevedo, Jardim Lúcia, Rua Joaquim Maria de Assis, também Jardim Lúcia, Rua Arthur Dias Figueira, Jardim Esperança. E o meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente a possibilidade de ser feito o calçamento do seguinte local: Rua Laurindo Félix da Silva, Parque do Moinho, na altura do número 467. Está ali, senhor presidente. Meu boa noite a todos. E ainda tem o convite do CONSEG, que eu não posso deixar de repetir. Está aqui o nosso amigo do CONSEG. O Conselho Comunitário CONSEG convida você e a sua família para participar da reunião ordinária que será realizada dia 8 de maio de 2014, às 19h30, nas obras sociais São José, cita a Rua Pio 12, número 130. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Rafael Tadeu, vereador Valide Ali Amid. Com a palavra o vereador Aladim. Boa noite a todos. Mais uma vez. Eu pego grande. Eu vou começar, senhor presidente, com as indicações, depois eu vou fazer uma pequena fala aqui. Gostaria de solicitar a iluminação pública na Rua Michigan, no São Vale. Isso aqui é para o nosso amigo Wilson Sorriso, amigo meu, do Édio também. Está virando vizinho lá agora. É seu também. É todo mundo, é um parceirão, né? Tem um grande amigo ali da Terra Preta, junto com o Rogério Felipe, que não está aí também hoje, representando Terra Preta. Também, senhor presidente, queria agradecer ao senhor prefeito, que teve coragem de fazer esse projeto, o 215, que eu, sinceramente, fiquei muito feliz hoje, até desculpo a fala informal, mas o peito, coragem que ele teve aqui, de brigar com o Estado, brigar com o CETESB, brigar com a Lei 215 que foi lida hoje, doutor. E fala aqui sobre um alvará provisório, pode-se dizer assim. Porque tem diversas coisas, doutor Oswaldo, que a gente não entende por que a CETESB, entender, na verdade, a gente entende, né? A demora que a CETESB tem com a nossa cidade. Na verdade, Mariporã, ela é travada com tudo, a gente sabe disso, mas chegar a 4 anos para dar uma decisão, se pode ou não pode construir, é demais, né? Então, se o camaradinho aqui, de acordo com a nossa lei agora, ele der entrada na CETESB, ele vai conseguir ter, lógico, tudo certinho, lógico, mas se depender da CETESB, aí a prefeitura vai disponibilizar um alvará provisório para que ele possa começar o trabalho dele, senhor presidente, senhores vereadores, porque é difícil isso, você lidar com pessoas o tempo todo querendo abrir um negócio, querendo investir na cidade, querendo gerar emprego, porque é difícil, a gente até tem que comentar até depois ver, senhor presidente, a Comissão de Fomento Econômico, para estar conversando também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não sei se ela está com esse nome ainda, porque parece que os empregos deram uma estagnada na cidade, né? A gente tem visto que a maioria das pessoas tem buscado emprego em mercados fora, por exemplo, o Spani, o Graal, que está dentro da cidade, mas é de autonomia aí da rodovia, aqui do lado da rodovia, em Atibaia, em diversas empresas, e a gente vê que está um pouco limitado o número de empregos aqui, porque, como é limitado, as pessoas ficam. As mulheres hoje entraram no mercado de trabalho, mulher, diga-se de passagem, muito boa funcionária, tem que ser fixado muito no emprego, dá muito valor para o emprego. Então, isso vai fazer com que gere mais comércio, gere mais emprego na nossa cidade, gere mais renda, mais imposto sobre serviço, dependendo da atividade, o alvará de funcionamento, até IPTU a gente pode citar. Isso é pensar em desenvolvimento. Eu queria parabenizar o prefeito, porque, é claro, ele está tendo que colocar a cara, ele está colocando o governo do Estado numa sinuca, porque ou vocês resolvem a gente, ou a gente vai
resolver mesmo. Então, prefeito, eu tenho que lógico que está tudo dentro da legalidade aqui, que a gente está usando os nossos mecanismos, que a gente parou hoje é de baixar a cabeça para o Estado. Então, eu queria agradecer o prefeito por isso, senhor presidente, porque isso realmente está cuidando da nossa cidade, está cuidando dos nossos empreendedores, está cuidando daquelas pessoas que buscam emprego todo dia e não conseguem emprego, que é difícil, senhor presidente. O número de pessoas desempregadas na cidade é muito alto e está cuidando da nossa arrecadação. Senão a gente não vai crescer nunca. A gente viu por diversas vezes aqui, vereador Marcinho, até Vossa Excelência, trazer pessoas aqui que precisam abrir comércios lá na Serra e na Serra. A dificuldade que é. Então, acho que isso aqui é prova do que o doutor Márcio tem respeito com as pessoas da nossa cidade, compromisso. Isso aqui eu tenho que parabenizá-lo e, juntamente com esse ofício, queria agradecer também pela benfeitoria que o Toninho, né, que a gente chama de pé no chão lá de subprefeitura de Terra Preta, trocou os tubos lá da Pedra Vermelha hoje, que estava com um córrego assoreado, estava passando por cima da estrada, queria agradecer. Também, senhor presidente, não posso deixar de agradecer a empresa de transporte Mariporã, ITM, por estar fazendo a linha hoje da rua Maria Capelina Espada, que agora está subindo até o topo dessa rua, vai e volta agora, na linha Prainha, em todos os horários. Queria agradecê-lo e depois continua ali, fazendo o trajeto normal, que é o Celeste. Então, eu queria agradecer por ter atendido a população aqui, em nome da população, agradecendo eles. Queria falar aqui também, o que bem abordado aqui pelo nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, e meu amigo Boava, sobre esse projeto de lei. Tem que retomar mais uma vez, senhor presidente, porque o que ele falou aqui, e eu queria também dizer que fui à reunião do Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, convidado pelo nosso vice-presidente do PSC, o Rogério Felipe, e querido amigo. Na reunião deles ali, eles me deram a oportunidade de participar e de falar, que a gente tem que respeitar os limites nossos, né, que não faço parte. E ali eu coloquei uma situação, né, para eles do que estava acontecendo. A princípio, teve até uma pessoa, biólogo, que ficou meio assim comigo porque não entendeu direito que a gente estava buscando. Exatamente. Um problema tão grave que citou Boava, não é de menos, existiam nativos ali, existiam ruralistas que nem fazem ideia, senhor presidente, até agora do que existe essa lei, do que está totalmente congelada a área ali de remédios, Pedra Vermelha, Guavirutuba, Pirucaia, Capim Branco, está tudo congelado, as pessoas não fazem ideia. E quando fizerem ideia disso, e que o núcleo de desapropriação, assim que eles não têm ainda, o plano de manejo, que é assim chamado, pelo núcleo de desapropriação do Parque Estadual de Tapetinga, ainda não foi colocado em ação, doutor Oswaldo. E essa promessa que vai pagar, que você vai poder cotar em 3 imobiliárias, ver o seu valor, e se o Estado concordar, ele te paga. Se você não concordar com o que o Estado quer te pagar, você vai brigar na justiça. Essa história é velha, né? Isso aí a gente sabe. Mas o problema maior é a titularidade que vão cobrar. Acho que não é nem isso, mas a titularidade que vão cobrar, muito bem citado aqui pelo vereador Boava, que a maioria das pessoas herdou aquilo ali, né, Boava? Herdou aquilo ali. Os pais, os avós, tataravós eram nativos, eram ruralistas, eram criadores, eram agricultores de alguma maneira, e hoje se enfrentaram uma situação. Então, simplesmente, a gente sabe da questão do meio ambiente, voltamos a dizer aqui que todos nós temos o nosso lado do meio ambiente, mas também não podemos deixar de representar a população que hoje se vê uma situação totalmente inadequada, não tem um plano de ação para eles, não tem um plano de manejo condicionado a essa situação. E aqui também citado pelo vereador, a zona de amortecimento, pela lei federal 9.985 de 2000, ela fala na zona de amortecimento de 3 quilômetros. Isso é para que, quando vier as construções e tais, e as proximidades ali do parque, não chegue ao parque, né? Então, você cria essa zona de amortecimento. E também tem os critérios da delimitação na resolução 33 de 2013, dessa mesma lei, que fala sobre toda essa zona de amortecimento. Então,
aqui, senhor presidente, eu vou pedir encarecidamente, porque Vossa Excelência possa, eu não sei exatamente a formalidade disso, mas que se seja direto pelo presidente, ou o senhor possa oficiar o presidente, para que eu convoque o CONDEMA para estar aqui discutindo essa situação, porque posteriormente nós convocamos, doutor Oswaldo, o pessoal da Fundação Florestal para vir aqui explanar todo o seu conteúdo. E é lógico que eles vão defender o lado deles e nós temos que defender nossa população e nossos direitos. Está no começo e dá tempo da gente acertar toda essa situação. Lembrando que a região da Pedra Grande, ali em Atibaia, conseguiu uma escapatória para aquele monte de construção que tinha ali, o vereador Nil, debaixo ali da Pedra Grande, pessoas nativas, como já disse, que criaram o primeiro monumento estadual. Então, também tem que haver uma saída para a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só para esclarecer, o regimento permite à Comissão de Meio Ambiente, ao se reunir, definir um plano de atuação e, dentre esse plano, está a sugestão do vereador Aladim para convidar o CONDEMA, o Conselho de Meio Ambiente. Tá bom? Vamos dar continuidade. Próximo vereador inscrito. Seria o vereador Ricardo, mas ele não está presente. Mais algum? Só para informar, o vereador Valdeci da América não se sentiu bem e o doutor Ricardo está fazendo atendimento médico. Ele está com a pressão bastante alta. Ele está sob cuidados médicos e o médico é o doutor Ricardo. Então ele perde a vez da fala aqui. O vereador é o vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Palavra o vereador Nil. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, aqueles que nos assistem pela internet, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria apenas de enviar aqui alguns ofícios, alguns deputados da nossa bancada do PV, especialmente ao Roberto de Lucena, deputado federal. Este vereador, juntamente com o vereador Marcos do Tax, estivemos em Brasília em seu gabinete no dia 22 de novembro, solicitando recursos destinados à saúde. E recentemente o deputado enviou um ofício à Prefeitura, à Secretaria de Planejamento, comunicando a liberação de R$600 mil para a estruturação de unidades de atenção especializada em saúde. No caso, andei me informando com a Secretaria de Planejamento, a Secretaria, no caso, o Departamento, a senhora Betina, onde ela nos informou que já está cadastrado esse recurso e provavelmente será destinado para a nova UBS, que está em reforma, em ampliação de nova estrutura, em Terra Preta, bem como poderá ser usada também em Mariporã. Então, é um ofício em especial ao Roberto de Lucena, deputado federal. Também não poderia deixar aqui de citar o deputado Beto Triclo, também do PV, senhor presidente, encaminhou para a gente recurso na ordem de R$550 mil para a infraestrutura. Então, o nosso agradecimento também ao deputado por estar contribuindo sensivelmente ao nosso município. Ao deputado José Luiz Pena, deputado federal, enviou para a gente R$1.800.000 destinado para a infraestrutura também. Algumas já foram cadastradas, outras estão em fase de cadastro, de licitação. O deputado Pena também enviou para a gente R$100 mil para materiais de saúde e mais 268, isso em 2014, né? 1.800.000 em 2013 e 2014 ele contribuiu com 100 mil para materiais de saúde e mais 268 mil para infraestrutura. Então aqui a gente tem que estar enaltecendo, né, a contribuição dos deputados. Estou falando em especial ao PV. Acredito que também a Regina Gonçalves, que é da nossa bancada, a deputada que o nosso amigo vereador Valdeci apoia, mas não tem os números, posso até voltar na próxima sessão. O segundo ofício, senhor presidente, é de agradecimento. Não, um só para os três. Um só para os três, tá bom. O segundo seria agradecimento ao prefeito
pelo empenho que ele tem prestado ao município em alguns córregos. E aí a gente... A vereadora Tchaval sempre luta, né, Tchaval, pelo córrego lá central de Terra Preta. Eu sei da sua luta. Mas aqui é uma outra questão, lá tem uma outra dificuldade. Aqui é aquela máquina PC, né? Ela tem essa facilidade de limpar os córregos que não tem residência, ao lado onde as pessoas sofrem há muitos anos. Então não poderia deixar de agradecer ao prefeito. Lá na estrada da Paineira, Mato Dentro, recentemente foi feito, estive com o prefeito no local, a população vinha mais de 20 anos clamando por isso. Vários mandatos passaram, vários prefeitos, e eles esperavam há muito tempo. Então, assim, a gente tem que estar reconhecendo o empenho do Executivo nessas questões que são tão importantes, né, para aquelas pessoas que sofrem há muito tempo nas suas casas, lá sendo alagadas. Então é só isso, presidente. Boa noite. Vereador, mais algum vereador inscrito, doutor Oswaldo? Loureiro Filho. Com a palavra o vereador doutor Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu vou abordar e continuar esse assunto que foi trazido aqui pelo vereador Boava, que é essas restrições, né, que as leis estaduais estão impondo a Mariporã. Há tempos que a gente vem tendo restrições, né? Desde da lei de proteção dos mananciais, que acabou mesmo com as olarias. As olarias eram, assim, a fonte de renda do município, se perdeu porque não se pode mais ter olaria. E por que não se pode? Porque não pode movimentar terra em Mariporã. Você não pode ter movimento de terra para usar essa terra para produzir tijolo. Isso é proibido. Se você construir uma casa hoje, você tem que pedir licença no meio ambiente para movimentar uma parte do seu terreno para construir. Então, essa atividade realmente se perdeu. Agora a gente está perdendo a atividade da extração de lenha, né? Essa agricultura chamada energia vegetal, né? E agora o que a gente não pode perder de vista é que isso é um decreto. Então a gente ele é válido. Foi publicado, ele está em vigor. Então, o que a gente pode fazer? Essa ideia que o vereador Boava trouxe da prefeitura ter um departamento, ter um setor que explique às pessoas o que é o decreto, o que tem que fazer, como vai ser feito, seria muito importante para esclarecer as pessoas e deixar bem claro para eles como é que está colocado para eles hoje, aqueles que têm propriedade lá, o que eles têm que fazer, qual é a possibilidade dele ficar, dele não ficar, o que ele tem que fazer para receber o que perdeu, enfim. Agora, a questão de mudanças do decreto é uma questão política, né? É uma questão política, mas assim, se o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente do Estado viu que isso era importante para preservar a água, depois fizeram a lei de proteção dos mananciais aqui para proteger também a represa, né? Não deixar ter adensamento demográfico alto. Então o uso e ocupação do solo em Mariporã é muito restrito por conta da água. Agora, por conta do desmatamento, da perda da Mata Atlântica, fizeram esse decreto. Então, é uma questão política. Isso aí só vai voltar atrás se entrar um outro governador e esse governador ou os deputados forem lá e assim, está muito restrito isso aqui, vamos abrir mais isso aqui. Então é uma questão também política que a gente teria que entrar por esse lado, porque o decreto está em vigor, a gente não tem poder de mudar o decreto. Sim. Né? Senhor Dão, pois não, vereador? Vereador Oswaldo, queria agradecer por o senhor abordar também esse assunto, que é muito importante para a cidade, mas eu preciso até salientar aqui a minha visão com relação a esse projeto. O que eu preciso explicar para toda a população, inclusive lá no Condema também tive esse problema dessa visualização com relação à maneira com que eu explico às vezes que não me compreendem. O que a gente precisa visualizar é que ninguém aqui é contra o meio ambiente, né? Nós todos aqui, eu, o senhor, o vereador Écio, o vereador Ricardo, Marcinho, estava aqui na última audiência pública que foi feita aqui, e a gente quebrou o pau aqui com o Estado, não concordando da maneira que estava sendo feita. O que a gente precisa fazer mesmo, essa tramitação, eu não escondo que é política, porque precisa ser mesmo, é o problema social que ele vai gerar para a nossa cidade. Porque aonde a gente vai colocar aquele monte de gente da Pedra Vermelha, Remédios, Capim Branco, Avirutuva, Pirucaia, todo mundo, para cá. Então não tem condição disso. Então precisa haver uma adequação
para essas pessoas nativas ali. Essa visão, que isso, a gente sabe, vereador, que a lei de proteção dos mananciais veio, mas ela, por não ser uma visão ampla, né, uma visão que se adequa, ela criou tamanhas limitações que só houve a ocupação desordenada, houve o contrário, né? Então, o maior fiscalizador da área é o próprio morador, né? Não com um número elevado, mas aquele nativo da área que conserva grandes propriedades. Obrigado, vereador. Então, realmente nós vamos ter um problema social grave. A exemplo do que houve com os oleiros, né? Mariporã tinha olaria toda a extensão do Rio Juqueri, né? O produto industrial da cidade era tijolo, telha, e vendia isso para São. Acabou, né? Então, as pessoas que tinham as olarias no rio, próximo, toda olaria é próxima a um córrego, algum rio, simplesmente eles foram indenizados e perderam o seu trabalho. Não podiam mais fazer olaria aqui. Então, essas pessoas deixaram de crescer economicamente, deixaram de contribuir para o município, porque pagavam impostos, e isso tudo acabou, né? O município perdeu, porque onde tem água hoje não se paga IPTU. Antigamente, o que está embaixo d'água era arrecadado, não só IPTU, como também o produto que se fazia ali. E trouxe um problema sério, né, para essas famílias. E lá vai acontecer o mesmo, né? As pessoas vão ter que sair dali e vão para onde, como o senhor disse? Se ele trabalha com lenha, como ele vai trabalhar depois com lenha? Onde vai pegar o dinheiro dele? Ele vai comprar uma outra propriedade, vai plantar? Acho que, então, a gente tem que seguir. Eu acho que esse caminho de esclarecer a população exatamente o que está acontecendo é muito importante para que eles não fiquem perdidos e sem saber o que está acontecendo. O outro caminho seria a questão política mesmo, né? Da gente levar isso para a população, trazer para a discussão, mas a ação nossa é para que haja uma flexibilidade maior da ocupação daquelas áreas, tem que ser um movimento político, né? Junto com deputados, junto com a população, enfim. Tem eleição aí, né? Então é um momento bom para mexer com isso. Quer dizer, pode aparecer algum candidato interessante que pense diferente, porque decreto pode ser revogado também, né? Não precisa nem de passar pela Câmara. O decreto se revoga e muda tudo. Então é um momento, mas a população tem que participar, nós vereadores temos que participar para encontrar, não que a gente não queira o parque, a gente quer o parque, mas não no modelo que eles estão colocando, que é muito restrito. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito. Em atendimento ao pedido do nobre vereador Rafael Tadeu Martim, faremos agora um minuto de silêncio pela passagem do senhor José Pereira da Silva. Solicito a todos que, por favor, se possam em pé. Passaremos para a ordem do dia. Serão discutidos e votados na ordem do dia os seguintes projetos. Projeto de Lei 194 de 2014, com as respectivas emendas. Projeto de Lei 195 de 2014 e Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município número 1 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do Projeto de Lei 194 de 2014. Projeto de Lei número 194 de 2014. Prefeitura Municipal de Mariporã regulamenta o serviço de auto de aluguel táxi no município de Mariporã. Solicito agora ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda modificativa número 1 ao PL 194 de 2014,
de autoria do vereador Marcos Pinto Barbosa. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 194 de 2014. Artigo 1º, fica modificada a redação do parágrafo 1º do artigo 2º do mencionado projeto, passando a ter a seguinte redação: será facultada a utilização do mesmo veículo por até 2 motoristas profissionais autônomos, sendo que o referido veículo deverá ser obrigatoriamente de propriedade de um deles ou de ambos. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, plenário 27 de março, 7 de abril de 2014. Marcos Pinto Barbosa, vereador. Coloco em discussão a emenda modificativa número 1. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação, e a votação é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 194/2014, em primeira e única votação, com voto de todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Valdeci da América. Solicito agora ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda modificativa número 2, de autoria do vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Marcinho da Serra. Emenda modificativa número 2 ao PL número 194 de 2014. Artigo 1º. O artigo 4º do projeto de lei número 194 passa a vigorar com a seguinte redação: a transferência da permissão pelo permissionário que pretender deixar o exercício da atividade é permitida desde que o permissionário tenha no mínimo 3 anos de alvará para estacionamento no mesmo ponto. O novo permissionário seja motorista legalmente habilitado e apresente a documentação exigida no artigo 3º dessa lei. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, plenário 27 de março, 15 de abril de 2014. Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, vereador. Coloco em discussão a emenda modificativa número 2 ao projeto de lei 194 de 2014. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, vereador. Justificar a ausência do vereador Valdeci pelo fato dele não passou bem e teve que se dirigir até a casa e está medicado e não tem condições de participar da sessão. Obrigado. Sim, eu já fiz a menção, mas tenho que registrar a sua ausência para a gente ter a contagem exata dos votos aqui colocados. Obrigado, vereador. É uma questão, como atestado médico a sua declaração. Pois não, vereador Marcinho, Vossa Excelência vai discutir a emenda, não é? Isso. Obrigado, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Quero dar boa noite também ao nosso amigo Dori, lá do bairro Apolinário, na Serra. Essa emenda no projeto de lei, na realidade, senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui presentes, nada mais é que dá mais clareza ao artigo 4º. O artigo 4º estava muito confuso, dizendo que o permissionário que pretenderia deixar a atividade de exercício seria permitida a transferência da concessão para o motorista legalmente habilitado. Enfim, estava dando muita confusão. Isso, eu tive essa dúvida, alguns vereadores tiveram essa dúvida, eu fui até o departamento jurídico da prefeitura para esclarecer, e até no departamento jurídico também tinha dúvida, os próprios procuradores ali do município tinham dúvida. Então, para que não restasse dúvida, eu pedi para que nós fizéssemos essa alteração e fizéssemos 2 incisos, como foi colocado aqui pelo primeiro secretário, e nosso departamento aqui jurídico nos deu esse apoio para que nós fizéssemos da forma a qual foi colocado e foi lido aqui. Então, só para esclarecer, o permissionário que tenha, ele só vai poder deixar a atividade a partir do 3º ano. Então, ele tem 3 anos de permissão como taxista, assim, então ele vai poder deixar para um outro devidamente habilitado e cadastrado aqui no órgão competente, na prefeitura no caso. Então, porque senão fica uma coisa muito rotineira, a pessoa vai lá, pega a permissão, daqui a 6 meses desiste, passa para outro, enfim, para que não haja isso, a gente criou para que tenha no mínimo
na realidade já existe no projeto, mas a gente desmembrou para que fique bem claro, para que na hora da interpretação lá dos nossos procuradores não crie dúvida nenhuma e seja automático essa transmissão da permissão. Então é só isso, só para esclarecer. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. E mais algum vereador para discutir? Não havendo, eu coloco em votação que é simbólico. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a emenda modificativa número 2 ao projeto de lei 194 de 2014, com voto favorável de todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Valdeci da América. Passaremos agora para a emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 194 de 2014, de autoria dos vereadores Valdeci Fernandes e vereador Juvenildo Dantas de Oliveira. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 194 de 2014. Artigo 1º. Fica criado o parágrafo 4º ao artigo 1º do mencionado projeto com a seguinte redação. Fica estabelecida a obrigatoriedade da permanência de no mínimo um veículo em cada ponto de estacionamento mencionado nos incisos 1º a 14 do artigo 1º para atendimento no período noturno. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário 27 de março, 22 de abril de 2014. Vereador Valdeci Fernandes e Juvenildo de Oliveira Dantas. Coloco em discussão a emenda aditiva número 1. Algum vereador para discutir? Não havendo, coloco em votação que é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Valdeci da América. Passaremos agora para a discussão do projeto de lei 194 de 2014. Algum vereador para discutir o projeto de lei que normatiza o serviço da concessão dos taxistas? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcinho da Serra. Bom, só para que fique claro também a respeito desse projeto de lei 194, agora com todas as suas emendas aprovadas, a qual também dá maior credibilidade ao projeto, todas as emendas que nós colocamos. Na realidade, esse projeto de lei ele está criando, normatizando algumas coisas que não estavam previstas na legislação passada. Por exemplo, o ponto de táxi hoje do Espaço Viário Mário Covas, hoje a rodoviária, né, Espaço Viário Mário Covas, que na realidade ali tem 15 vagas e na realidade não existia. Então hoje passa a existir legalmente. E também ali da Coronel Otávio de Azevedo, no caso de Azeredo, que é em frente ao hospital, passa a ser também passa a ter, no caso era sistema de rodízio e passa a ser definitivo. Como também estabelece o número de permissionários que vão para o sistema de rodízio lá do Espaço Mário Covas, né? São 8 pontos aqui que vai poder fazer esse revezamento. Então, isso está simplesmente normatizando aquilo que não estava legalmente constituído no projeto de lei passado. Então, só para deixar claro aqui para a população, que nós estamos tentando regularizar o que não estava dentro da lei. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto de lei? Não havendo, eu coloco em votação que é simbólico. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado com o voto favorável de todos os senhores vereadores em primeira e única votação, com a ausência do vereador Valdeci da América. Passaremos agora para o projeto de lei 195 de 2014, de autoria da vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua emenda.
Projeto de Lei número 195 de 2014. Valdeci Moreno de Souza Lopes institui no calendário oficial do município de Mairiporã o Dia do Perdão e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Tchaval. Projeto de lei número 195 de 2014. Dia do Perdão. Esse projeto de lei tem por meio determinar que na data em questão que seja providenciados eventos, palestra e reflexão e divulgação do perdão na sociedade e não será feriado mais uma pausa para o município refletir por meio de palestra e divulgação. Reflexão sobre a importância do perdão. Gostaria de pedir para o vereador que votasse no meu projeto de lei, porque eu acredito que se nós não perdoar, nós não vamos ser perdoados por Deus. Que vota. Obrigada. Vereadora, mais algum vereador para discutir o projeto? Não havendo, eu coloco em votação que é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei 195 de 2014 em primeira e única votação, com voto favorável de todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Valdeci da América. Passaremos agora para o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município número 1, 2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua emenda. Projeto de emenda à LOM número 1 de 2014. Mesa diretiva suprime os incisos 1º e 4º do artigo 30 e altera o parágrafo 30 do artigo 49 da Lei Orgânica do Município para abolir a votação secreta nos casos de perda de mandato de vereador, prefeito e vice-prefeito e de apreciação de veto. Coloco em discussão o projeto de emenda à LOM número 1 de 2014. Algum vereador para discutir? Gostaria de estar esclarecendo aos senhores presentes e o público que nos assiste que se trata de uma adequação da nossa lei orgânica à Constituição, que foi alterada recentemente, passando a abolir a votação secreta nos casos de perda de mandato de vereadores e nos casos de apreciação de veto a projetos de lei e leis aprovadas por essa Casa. Passará agora a ser voto aberto. As pessoas vão expressar e dar transparência na sua posição. Vamos, então, para a votação, e essa votação é nominal. Solicito que os vereadores que forem favoráveis digam sim, e os contrários digam não, conforme ordem de chamada. Vereador Alexandre dos Santos. Sim. Vereador Édio de Oliveira Souza. Sim. Vereador e presidente Écio Minozzi Júnior. Sim. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Sim. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Sim. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Favorável. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Sim. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Sim. Vereador Rafael Tadeu Martim. Sim. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Sim. Vereadora Sim. Valdeci Moreno de Souza Lopes. Sim. Vereador Walid Ali Hamid. Sim. Está aprovado em primeira votação, com os votos favoráveis de todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador Valdeci da América. Passaremos agora para a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos. Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra o professor Édio. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, é só para dar uma informação
que na próxima quinta-feira, dia 24 de abril de 2014, às 19h30, na UBS Terra Preta, vai ser a reunião do CONSEG. O nobre vereador Rafael Tadeu falou dia 8 de maio aqui em Mariporã, mas acabou esquecendo de Terra Preta, que é essa semana. Então, estão aqui convidados a todos, onde iremos fazer essa reunião no Núcleo de Ação Local, que é lá no UBS Terra Preta, onde estarão presentes o comandante da 2ª Companhia do 26º Batalhão da Polícia Militar e o delegado de Polícia Civil. E esperamos contar com a participação de todos, principalmente da comunidade Terra Preta, que sempre está lá pedindo segurança, né? Motivo de nossas indicações aqui, sempre. Então, são momentos que devemos participar. É só isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Écio Minozzi Júnior. Cito ao vice-presidente que assuma os trabalhos. Com a palavra, vereador e presidente dessa casa, Écio Minozzi Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, expressar a nossa satisfação de termos conseguido chegar a bom termo com essas alterações que foram feitas na forma do trabalho dos taxistas da nossa cidade. Buscamos construir um consenso. Claro que consenso não é tão simples e é difícil, mas foi feito. O Executivo fez várias reuniões e nós aqui tivemos a oportunidade de fazer uma reunião com uma participação significativa dos taxistas. E isso nos possibilitou entender um pouco mais, não tudo que não é tão simples, mas um pouco mais das dificuldades e das necessidades dessa categoria profissional, que trabalha e recebe. Se não tiver aquele dia de suor trabalhado, não tem como levar para casa o sustento. Então, é uma categoria que tem que ser respeitada muito. Por isso, nos preocupamos em fazer uma série de interfaces. Fora a reunião, alguns taxistas nos procuraram, tivemos aí. Eu acho que chegamos num ponto bastante interessante, bastante razoável na formatação dessa lei. Os vereadores, pelo seu direito, pela sua atribuição de mandato, fizeram as emendas, né, para tentar equacionar e aprimorar o processo que veio do Executivo. E, a grosso modo, ele foi aprovado e com a consciência tranquila de estarmos fazendo o que a gente considera adequado para a cidade. É lógico que a nossa cidade está tendo um crescimento populacional bastante acentuado e que os serviços, que é uma concessão pública de atendimento à população, com as demandas da sociedade, começa a ser solicitado algumas alterações, e isso possivelmente é a história, né, que faz essa construção. Mas eu achei assim bastante positivo. E sempre é possível a gente fazer correções se algum equívoco foi cometido. Então, estou feliz pela condução e pela consciência dos vereadores em estar dialogando e procurando entender a problemática, e por consenso, pelo menos aqui, eu fui o único que não voto por uma prerrogativa de ser uma lei. Eu voto só a partir das leis complementares, enquanto presidente, mas eu votaria favoravelmente porque eu entendi que atende adequadamente a essa categoria. Mas mais do que atende a categoria, atende também os interesses da nossa população. Tá certo? Então, foi nesse sentido que nós nos empenhamos nesse período aqui. Gostaria de estar aproveitando essa oportunidade para estar convidando, em nome do presidente da Comissão de Educação e seus pares, as pessoas que estiverem interessadas na próxima sexta-feira, dia 25, às 15 horas, teremos aqui uma reunião da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, para tratar de questões específicas de educação. Ela tem a seguinte pauta: discutir
dialogar com o Executivo, através da sua secretária, do representante que aqui estiver, falando em nome da Secretaria da Educação, o plano de cargos e salários do magistério, a evolução funcional na carreira do magistério, os indicadores de desempenho de aprendizagem dos alunos. Nós temos alguns que são mensurados. No caso específico aqui é o IDEB, que é feito de 2 em 2 anos. Em 2011 foi feita a avaliação, em 2009 e agora em 2013. O resultado de 2013 ainda não chegou, mas não chegou porque ele chega em torno de agosto, por aí. Mas nós queremos trocar impressões com o Executivo e com os representantes dessa secretaria. E também dialogarmos sobre essa problemática que nós temos no nosso município, que são as vagas necessárias para as creches. Nós precisamos oferecer mais vagas para a creche. Sabemos do empenho do Executivo e esperamos que a gente consiga caminhar bem. Tá bom? Então vamos estar dialogando. Acho, presidente, que poderíamos estar convidando as pessoas, as pessoas do magistério para estarem aqui, para ouvirem esse diálogo dos vereadores. Tá? Eu vou fazer um esforço muito grande para estar aqui, se eu puder contribuir, eu farei. Muito obrigado e boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário, Dr. Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito para fazer uso da palavra. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Palavra, vereador Nil. Senhor presidente, apenas sobre essa tribuna, em respeito ao senhor Antônio Carlos Nunes e alguns moradores da Encosta da Cantareira e região da Serra, onde ele solicitou esse vereador na última sessão, anterior, para que pudesse fazer a leitura da nota de repúdio e falta de mobilidade urbana. E me comprometi com o munícipe que iria fazer em respeito ao seu pedido. Mariporã, 3 de março de 2014. Merece repúdio a conduta da concessionária que administra a rodovia Fernão Dias, BR-381, diante do verdadeiro desrespeito e descaso com os moradores dos 7 bairros da região da Encosta da Cantareira: Parque Suíço, Hortolândia, Jardim da Serra, Floresta Negra, Oásis Paulista, que depende do acesso da rodovia para alcançar o centro da cidade. Os bairros existem há mais de 40 anos e obriga milhares de moradores, assim como a BR-381, que foi duplicada e passada para a administração para a concessionária, cuja melhoria para a região é reconhecida. No entanto, é sabido que, o desrespeito aos benefícios para o município de Mariporã, muitos munícipes foram radicalmente prejudicados com a instalação da praça de pedágio na área urbana, além de desastrosa restrição de acessos aos bairros da Encosta da Cantareira. É de conhecimento de todos que a praça de pedágio, segundo o projeto original, não estava prevista para o local onde se acha instalada a área urbana. Pior que isso foi e está sendo o desrespeito da concessionária que explora a rodovia interferir na mobilidade urbana de Mariporã, restringindo os acessos antes existentes entre os bairros e o centro da cidade, sem proporcionar o que é seu dever legal e institucional. Outras novas alternativas de acesso dos moradores desses bairros. Aliás, tamanha fúria arrecadatória dessa concessionária e não satisfeita em violar o projeto original com as manobras inconfessáveis, decidiu também instalar uma pequena praça de pedágio de acesso à própria cidade de Mariporã, obrigando a todos os moradores desses bairros, sem exceção, a passar no caixa da concessionária e pagar para ir à farmácia, padaria ou ao banco. Com todo respeito a essa atitude, se não é uma extorsão aos munícipes, evidencia um escárnio. Como se sabe, todos tinham acesso à cidade e bairros, até que resolveram interferir a via de acesso estadual oficializada pela lei municipal
2708, de 4/11/2007, com a entrada e saída no quilômetro 68, com ligação à rodovia SP-08, Avenida Cesefredo Fagundes, que possibilitava livre acesso aos munícipes desses bairros. Uma concessionária de rodovia federal tem autonomia para mudar a mão, não tem autonomia para mudar a mão de acesso à estrada estadual. Essa mesma concessionária pode violar uma lei municipal, destruindo ou restringindo acessos locais da rodovia, sem a contrapartida da criação de novas alternativas em substituição. De acordo com a DERSA, apenas o município pode autorizar o fechamento de acessos oficiais estabelecido por lei municipal, o que é o caso. Não obstante a esse fechamento legal, a atitude da concessionária inviabilizou o transporte público ônibus Hortolândia, que atende os alunos da escola Odarico Oliveira Nascimento, que reside nos bairros da Encosta da Cantareira. Então, senhor presidente, em respeito ao senhor Antônio Carlos, e aí agradeço a Vossa Excelência que lembro, quando eu não estava aqui nessa Casa de Leis como vereador, o senhor já tinha abraçado essa causa, acompanhei muito bem o seu trabalho, e assim, até agradeço, o senhor vem nos ajudando lá também com o seu conhecimento, que já adquiriu de se debruçar nessa causa, né? E tive hoje, acho que Vossa Excelência também a gente ficou de conversar, não deu tempo, mas o Marcelo Tanaglia, estive conversando com ele, o secretário de governo, ele informou que o prazo esgota amanhã, né? Que a prefeitura, a pedido de Vossa Excelência e desse vereador, notificou a superintendência dessa empresa, da Artéria, da concessionária, para que eles respondam em 10 dias. E o prazo encerra amanhã. Não, vereador, queria informar a Vossa Excelência que o tempo do senhor já passou 2 minutos e 20 segundos. Obrigado, presidente. Então, só para concluir, presidente, o ofício... Sim, presidente. Não, só para deixar claro o que Vossa Excelência está falando. O fechamento é lá na Cancelata, todo mundo conhece. Tá. Lá é uma rodovia estadual que sempre foi mão de ir e vir. E ali está sob a responsabilidade do DERSA, que é o Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo, e a concessionária, por sua livre e espontânea vontade, foi lá e transformou em mão única no sentido da subida. A Agência Nacional de Transporte está indicando como faz parte do contrato e ela pode fazer isso. Então, o que foi resolvido diante desse problema? A Prefeitura, na reunião que tivemos com o secretário de governo, o diretor de trânsito, o procurador do município, resolveu notificar a concessionária e deu prazo de 10 dias, que é o que você está se referindo. A partir daí, os encaminhamentos, dependendo da resposta, pelo visto a resposta está dada, eles completaram a obra, tem que entrar com uma ação judicial. Se a prefeitura não fizer, e essa ação judicial é contra a Agência Nacional de Transporte e a concessionária, questionando essa arbitrariedade. Está a 2,5 km da praça de pedágio, né? Então, daqui a pouco ela vai fechar todos os acessos, né? Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando. E a partir do momento, se a prefeitura não tomar as providências cabíveis, cabe ao cidadão e a gente aqui tomar as providências que nós acharmos adequadas. É nesse sentido que eu queria deixar registrado para a gente não perder muito tempo com essa questão. E o seu professor Antônio Carlos sabe exatamente das posições que são tomadas e sabe que eles não estão sozinhos nessa questão, não. É uma parte também, vereador, por favor. Né? Não, foi muito bem lembrado por Vossa Excelência a respeito desse problema. Eu acho até, como presidente, né, dessa Casa de Lei, sabe, que primeiro são os intempéries que essa própria concessionária ela vem de uma forma agredindo a nossa cidade. Sim. Né? A primeira agressão que existe ali, até eu acho que o presidente sabe, é a construção de uma passarela bem no meio da boca de Mariporã. Isso é um absurdo. Né? Numa cidade turística, aquela passarela até foi o motivo que, quando foi feito, retiraram de uma forma arbitrária até
o símbolo do Rotary, né? Então, essa condição de arbitrariedade, eu acho que é, primeiro, uma invasão, né, de privacidade da nossa cidade, um comprometimento, né, no direito de ir e vir do cidadão que está aí prejudicado por uma condição, né, relacionada com a arbitrariedade dessa concessionária. E o presidente dessa casa também, né, não sei, Écio, né, eu queria até colocar isso em posicionamento, que tinha um projeto que as pessoas que morassem na nossa cidade, pela identificação das placas, elas estariam isentas de se pagar o pedágio. Eu não sei, Écio, né, presidente, eu não sei se aquela briga que nós estávamos diante da concessionária, ela teve um respaldo positivo por um lado. Parece que em outras cidades isso já foi conseguido. Agora, eu não sei se foi aprovado no Congresso ou se teve alguma resposta de nível superior, porque nós tivemos que engolir essa praça de pedágio sem a gente querer. Talvez depois aí viesse até se colocar na posição, né, de se colocar um projeto no meio da cidade, né? E isso daí acabou complicando, e sabia que ia complicar. E aconteceu de que estruturas ou esferas políticas maiores teriam a condição de que dar preferência pelo fato de ser uma rodovia federal, alguma rodovia que tirasse esses direitos. E isso daí é um comprometimento que está acontecendo com a nossa cidade. Presidente, desculpa aí ter estendido o tempo, mas, né, eu também acho que perdi muito tempo não pude falar, e eu acho que é uma prerrogativa até do vereador, porque eu saí daqui, né? Então eu queria até escrever. Acho que 1 minuto já está fazendo quase 3 já, então, certo, pelo regimento interno, vamos cumprir o regimento interno. Obrigado. Eu já vou terminar. Então eu acho que é esse argumento, que é um argumento importante, pelo menos nós estamos aí discutindo que vai voltar à tona esse problema todo. Obrigado, presidente. Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito, fazer uso da palavra. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Com a palavra, vereador doutor Ricardo Vieira da Silva. Presidente do PSDB, líder do PSDB, na Câmara Municipal de Mariporã. Eu não vou me prolongar muito, porque também já estamos terminando a sessão. Dando continuidade a esse fator relacionado com o pedágio, eu acho que, Écio, né, nós tivemos aí uma briga muito grande e eu acho que, não sei se podemos dizer que foi em vão, mas eu acho que temos que sim, temos que trabalhar, temos que batalhar. Eu acho que é um direito daí de ser isento do pedágio. Eu acho que é uma obrigação, porque para a pessoa ir numa padaria ter que pagar pedágio é incrível. Para a pessoa ir no banco ter que pagar pedágio é incrível. Para eu levar meus filhos, né, os filhos para ir na escola tem que pagar pedágio é incrível. Então quer dizer, estão fechando, né? Eles já estão fechando a gente já na situação do meio ambiente, já estão fechando a gente no pedágio. Daqui a pouco vão passando uma chave em Mariporã, né? E a gente está aceitando isso daí. E eu acho que é absurdo isso daí. Pois não. Vereador, na ocasião o tempo esgotou, não tive como completar a minha fala. Mas a lei que o senhor se refere, que Vossa Excelência se refere, é uma lei federal que está tramitando. O autor, a deputado de Santa Catarina, Esperidião Amin, estive em Brasília na última visita lá, o gabinete dele, ele informou, tive uma conversa, presidente, com ele, ele informou que está parado na Comissão de Justiça, né? Então é uma lei de âmbito federal que possivelmente, vamos torcer para que ele tenha êxito e a Comissão de Justiça dê andamento, isso isentaria todas as cidades, né, os munícipes que moram nos seus municípios, através da placa do carro ou através de PTU, né, isso aqui. Então é isso, é uma lei federal que está tramitando, isso é uma possibilidade. Eu acho, vereador, que isso não é tão difícil. Você sabe por quê? Porque, primeiro, não são todas as cidades que têm um pedágio no meio das pernas da nossa cidade. Não tem. Eu acho que se você for ali em Itatiba, não está prejudicando nada. Mas aqui estão prejudicando, sim.
Estão prejudicando por quê? Porque vieram colocar de uma forma impositiva um pedágio para a nossa cidade. E isso daí, né, vai trazer transtornos, e os transtornos já eram pré-estabelecidos, que a gente já sabia o que ia acontecer, só que nós não conseguimos. Agora, se essa lei não for aprovada, vocês podem ter certeza, são esferas políticas maiores, onde o poder econômico está imperando, para a gente, né, aqui simplesmente engolir um pedágio, né? E olha só, né, o pedágio ele tomou conta até dos canteiros, se você for dar uma olhada, até dos canteiros da própria cidade. Eu lembro que teve na própria época da eleição, o pedágio falava, olha, não pode colocar nem cavalete nem aqui, nem cavalete nem lá. Quer dizer, eles estão mandando na cidade. Você vê para vocês verem, né, o símbolo do Rotary foi tirado, né, do meio da cidade, falaram que iam se colocar em outro local, né, e até hoje nós estamos vendo navios. Então isso é um comprometimento, sim, é um comprometimento de uma invasão da privacidade, do direito do cidadão de ir e vir, das condições relacionadas com o que o poder econômico ele fala mais alto. Eu acho que até a nível de que se nós cobrarmos dos nossos deputados uma condição de que isso é um direito de todos e é um dever nosso de cobrar, nós teremos que ter, né, que brigar muito por isso. Eu acho que o Oeste foi um dos entes relacionados de cobrar isso, foi uma briga, eu acho que teve a participação de todos os vereadores, mas o vereador, o professor Écio, sempre aqui colocou isso como assunto muito relevante nesta casa, e foi discutido isso muito tempo, relacionado com a própria colocação do pedágio, que não era nem para se colocar o pedágio aqui nesse local, não. Era para ser, parece, para frente de Terra Preta ou para trás do túnel. A condição é inviável, eu não sei qual foi a justificativa, mas que conseguiram colocar aqui, dentro da nossa cidade, um pedágio no meio, eu falo que foi bem no meio das pernas da nossa cidade, né? Hoje a gente encontra aqui, né, uma situação que é até, de certa forma, insuportável. Inclusive, até as pessoas, para poderem não pagar pedágio, utilizam a via aqui de Franco da Rocha para se ficar livre de R$1,20, 30 centavos. E quando começou, pessoal, era 90 centavos. Agora eles vão fazer um aumento progressivo, né? Esse aumento progressivo vem de 90 centavos, depois R$1, aí depois R$1,20. Para a gente, às vezes, fala que é uma moedinha, mas ela faz diferença sim. Você vê quantas pessoas não pagam esse pedágio e qual que é o benefício que ele traz para a gente nessa cidade. Sabe qual que é o benefício? Negativo, nenhum. Me desculpa, mas eu acho que isso daí é uma condição que todos nós devemos agarrar com propriedade para poder brigar por isso. Eu acho que a gente, se tiver interesse de se colocar, né, a cobrança de nós não pagarmos pedágio, eu acho que vai ser uma vitória nossa. É uma vitória da cidade, porque não é toda a cidade que briga, não. São cidades onde os pedágios foram colocados para poder tirar o direito de ir e vir de cada um. O senhor, como líder do PSDB, tem mais 5 minutos. Obrigado, presidente. Vereador, concede a parte? Concede a parte? Pois não. Só para deixar aqui, eu gostaria que, nesse caso, como está parado na comissão, está sendo analisado pela Comissão de Justiça, que a Câmara, em nome de todos os senhores vereadores, encaminhasse um ofício solicitando ao presidente da Comissão de Justiça, que é o senhor Vicente Cândido, do PT, hoje ele está atual presidente da comissão, eu gostaria que enviasse um ofício para que ele pudesse apreciar o mais rápido possível essa matéria. Obrigado. E mais uma coisa, presidente, se por acaso, né, não vier a resposta em tempo hábil, né, eu acho que é mais um desaforo relacionado com a Casa de Leis e a nossa cidade. Eu acho que tem que se colocar em posição de cobrar mesmo. Então, eu acho que eles estão brincando. Por quê? Porque eles estão achando que nós estamos numa situação inoperante. Ou seja, eles falam e não acontece nada. Eu acho que tem que parar com isso. Eu acho que tem que colocar todo mundo que a gente tem ação. E a gente tem dever e a gente tem representatividade. Eu acho que esse é o poder do legislativo. Bom, eu vou permanecer mais um pouquinho para falar. Eu queria, vocês me desculpam não ter colocado aqui nos 10 minutos, mas é que todo mundo sabe que o nosso
Edil aí teve um problema de saúde, até foi para casa. E até, o presidente, eu não sei se eu tenho que fazer um atestado, porque eu acho que ele passou o tempo o tempo do expediente, não sei lá, ordem do dia. Talvez aí depois aí eu gostaria que Vossa Excelência me orientasse para poder fazer a emissão do laudo. E outra coisa, eu vi aqui também, senhor presidente, né, eu não poderia deixar de parabenizá-lo. Foi a primeira vez que eu vi o presidente fazer tanto projeto assim. Se não me engano, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 projetos. Mas são projetos que eu acabei lendo, né, por cima, né, e são projetos de assuntos muito relevantes. E eu acho que todos eles que Vossa Excelência mencionou são projetos de repercussão importante na sociedade, né? Principalmente direito do idoso. É um projeto que, né, estou aqui na condição de falar, porque o idoso é uma das pessoas muito esquecidas, né, o doutor Oswaldo, né? Espero que esse projeto seja votado, porque, né, quem que não vai ficar, né, idoso, né? Feliz é aqueles que ficam, né, com uma idade avançada, né? E a gente experimentar isso como uma situação de que existe experiência, existe muita, como é que se diz? Existe muita coisa que pode ser transmitir para a gente. E o idoso hoje está sendo aí, né, deixado de escanteio, está sendo colocado numa posição ao desleixo, né? Principalmente pelo nosso governo. Você vê a aposentadoria, você vê as pessoas que são impedidas de trabalhar. E aqui o Écio fez aqui do direito do idoso. O Écio, está de parabéns. Também aqui o Écio colocou aqui um outro projeto sobre creches municipais. É muito importante as creches municipais, inclusive é um dos problemas, né, de destaque na nossa cidade, porque quantas mães, quantas pessoas, né, que têm filhos pequenos precisam trabalhar e se colocar na condição da necessidade da creche. Espero que a creche tenha até aquilo que nós procuramos, que é de período integral, e se o Écio me permitir, né, até o horário de funcionamento, eu acho que esse projeto deve ser para aumentar o horário de funcionamento até 6 horas da tarde, eu não sei, né, vereador? As férias. Outra coisa, outro projeto de lei aqui colocado também, que aqui me chamou a atenção, educação para o trânsito na escola. Isso aqui é muito importante porque muitas vezes a pessoa é adulta, não aprende a ter educação no trânsito. Pelo menos vai começar a aprender as criancinhas para poder ensinar os pais. Saúde bucal na escola, isso daqui é importante, ô presidente. Saúde bucal na escola, que seria a parte de odontologia. Quando, né, eu era, né, estudante, eu lembro que tinha um dentista. Eu não sei se alguém aqui passou por um tempo que tinha dentista na escola. Hoje já não se tem mais, né? Também aqui, boa visão na escola. Só tem um minuto para concluir. Boa visão na escola. Esse projeto também é muito importante. E até tem um projeto, pessoal, que é da Semana da Saúde Ocular. Eu acho que encaixa bem. Bom, e aqui, ô vereador, eu queria parabenizar Vossa Excelência pelos projetos, pelos assuntos relevantes colocados, né? E isso daqui, né, é dirigido praticamente ao setor de ensino, que pode ver que é todo um projeto que vai para a rede escolar, rede municipal escolar de Mariporã. Muito obrigado, né? Desculpe aí, né, ter falado tanto, né? E uma boa noite a todos. O senhor quer concluir? Se o regimento interno permitisse, eu daria meus 5 minutos, senhor, mas infelizmente nosso regimento interno não permite. Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito, fazer uso da palavra. Não há mais vereador, senhor presidente. Não havendo mais vereador para fazer uso da palavra, convido a todos para a próxima sessão, dia 29/4, no horário regimental, e dou por encerrado a presente sessão. Boa noite a todos.